Olá, meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, dia 12 de setembro, iniciamos então a 24ª semana do Tempo Comum. Dentro do calendário litúrgico da Igreja Católica, todos nós sabemos que, liturgicamente, nós temos 34 semanas, onde nós lemos, estudamos, refletimos a missionariedade de Jesus. E os textos de hoje, todos eles, nos convidam a refletirmos sobre a nossa fé. E, no mesmo tempo, percebermos como que Jesus viveu também a sua fé comprometida com o seu povo. Como que a fé de Jesus, a vida de Jesus, o seu dia a dia com as pessoas, faziam com que todos percebessem que ele realmente era o Messias esperado. Mas um Messias esperado completamente diferente daquele Messias que, mais uma vez, as autoridades tinham dificuldade de ver em Jesus. Porque Jesus é um Messias, podemos dizer assim, um Messias da contradição daquilo que as autoridades judaicas tinham como proposta para o povo e que tinha já desenhado, já tinha falado, profetizado sobre a vinda desse Messias. Se eles esperavam então um Messias todo-poderoso, Jesus vem na forma humana, ou seja, na pessoa humana. É um Messias que vem encarnado, ou seja, é um Messias que vem na pessoa pequena, na pessoa humilde, na pessoa simples de Jesus. É um Jesus Messias, é um Messias Jesus que realmente tem uma proposta diferente daquelas tantas propostas faladas tanto pelas autoridades judaicas daquela época, até mesmo pela fala do imperador. Lembremos que aqui o imperador entra porque o evangelho de hoje fala do evangelho. No final, principalmente no último versículo de hoje, né, o versículo 35, quando fala de perder a sua vida por causa de mim e do evangelho. Naquela época, ou naquele contexto, já se falava do evangelho. Mas qual é o evangelho? O antes de Jesus já se falava do evangelho, mas era o evangelho do imperador, era o evangelho da imposição, era o evangelho da imposição daquilo que o imperador dizia ou formulava como leis ou normas para todo o império. Ele mesmo era visto como divino, por isso Augusto, César Augusto. Todos os imperadores romanos traziam no seu nome a palavra Augustus, que quer dizer divino. Jesus, então, meus amigos e amigas, é um divino completamente diferente. É um divino humano, que não se preocupa com o seu status de divindade. O próprio Paulo, na carta aos Filipenses, já havia dito que este Messias, ou este Jesus, ou Jesus o Cristo, ele havia despojado de si mesmo, ele havia despojado-se de si mesmo, ou seja, despojou-se da sua divindade para assumir a humanidade. Nós vamos ler os textos, também a leitura então de Isaías, a leitura de Tiago e depois nós vamos ler o texto de Marcos. O texto do livro de Isaías, ou do profeta Isaías, está no capítulo 50, versículos 5 a 9. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém que me fará objeções? Vejamos, quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim,
O Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? O salmo de hoje, Salmo 114, 115. Adorarei a presença de Deus junto a Ele na terra dos vivos. Eu amo o Senhor porque ouve o grito da minha oração. Inclinou para mim meu ouvido no dia em que eu o invoquei. Prendiam-me as cordas da morte. Apertavam-me os laços do abismo. Invadiam-me angústia e tristeza. Eu então invoquei o Senhor. Salvai, ó Senhor, minha vida. O Senhor é justiça e bondade. Nosso Deus é amor com paixão. É o Senhor quem defende os humildes. Estava oprimido e salvou-me. Libertou minha vida da morte. Enxugou de meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. A leitura de Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 18. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não têm o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. O Evangelho, então, de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 35. Versículos 27 a 35. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Meus amigos e minhas amigas, como é importante nós adentrarmos no espaço da teologia bíblica para nós também conhecermos um pouco o contexto de cada um dos livros. Sabemos que todo livro, ele talvez não tenha só um contexto. Estudando, refletindo, sabemos por intermédio dos biblistas ou teólogos que talvez um livro ou uma carta tenha muitos anos, podemos dizer assim, de trabalho, de pesquisa e de elaboração.
Sabemos que a Bíblia não caiu pronta, não desceu do céu, como muitos dizem, pronta nas mãos do ser humano. A Bíblia é fruto da experiência humana com o divino que nele habita. Isso é importante nós entendermos. E a habitação divina também acontece, a habitação num corpo humano, vamos dizer assim. O divino que se fez gente, que se fez pessoa, então na vida de Jesus. Para nós entendermos e ficar muito mais fácil a nossa leitura, podemos dizer assim, tanto do Antigo Testamento quanto de todos os demais livros do Novo Testamento, temos que lê-lo ou lê-los a partir do olhar de Jesus. A Bíblia, ela não foi escrita, ela não foi elaborada para nós lermos fora de Jesus. O nosso olhar, a nossa ótica, a nossa leitura é a partir da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, a partir da vida de Jesus. Senão, nós podemos cometer muitos equívocos. E equívocos também, talvez, perigosos para nós. Porque nós podemos justificar muitas coisas em nome de Deus. Coisas que Deus não fez ou não faria. Jesus é, por isso, a nossa referência para nós entendermos e interpretarmos toda a Sagrada Escritura, ou toda a Bíblia. Assim dizem, assim defendem, assim escrevem, assim refletem, assim ensinam todos os grandes teólogos e teólogas, ou biblistas, os biblistas e as biblistas. Então é importante, meus amigos e amigas, sempre ou todas as vezes que nós lermos um texto, seja ele de qual livro ou de qual carta for, tenhamos em nossa mente, em nosso coração, em nossas vidas, a nossa fé em Jesus. E que Ele possa iluminar a esta leitura para nós compreendermos como que esta leitura pode nos ajudar a viver melhor a nossa fé. E no mesmo tempo ajudar-nos a viver melhor a nossa prática na sociedade. O texto de Isaías, ele é conhecido como Trito Isaías. Trito Isaías porque ele é o terceiro Isaías, que talvez muitas pessoas não sabem que o Isaías, ele é um texto, o macro texto, que é todo o livro, construído por três nomes, ou seja, três Isaías, mas é claro que nós não sabemos muito bem. A maioria dos que escrevem sobre Isaías, ou aqueles que escrevem, melhor dizendo, sobre Isaías, eles não sabem se foi 1, 2, 3, 4, 5, mas nós sabemos que o livro ele é constituído por três etapas, e essas etapas, então, elas são colocadas com três Isaías diferentes, porque são três tempos diferentes, três épocas diferentes, três contextos diferentes. Só para nós sabermos, então, nós estamos no texto capítulo 50, ou no capítulo 50. No capítulo 1 até o capítulo 39, nós temos o primeiro Isaías. É aquele que profetiza que há possibilidade, se as lideranças, se os governantes continuarem vivendo, podemos dizer assim, a corrupção, a desonestidade, a violência, manipulando a palavra de Deus, tão questionada pelos profetas, é provável que Israel, ou seja, a Judéia, né, será abatida ou será invadida pelos babilônicos. Já o segundo Isaías, que vai do capítulo 40 até o capítulo 55, nós então encontraremos o exílio. Já o povo de Israel já está no exílio, que acontece a elaboração do texto de hoje. O texto de hoje, então, é do segundo Isaías. E este segundo Isaías já começa a expressar no próprio texto de hoje toda a brutalidade ou toda a violência que os babilônicos, por intermédio, então, do rei Nabucodonosor, impõem àquelas pessoas que foram levadas para o exílio. E o terceiro Isaías nós vamos encontrar nos capítulos 56 até o 66. É importante nós percebermos aqui que o servo sofredor, que são 4 textos de Isaías, que perpassam então pelo segundo e também pelo terceiro Isaías, é que vão falar do povo sofrente, ou o povo que sofre,
o povo que está sendo agredido. Lembremos aqui que esta pessoa, ou este povo que está expresso aqui no texto, sofre bofetões, cusparadas, arrancam a barba. Naquela época, arrancar a barba era um processo de humilhação, de diminuição do outro. E no mesmo tempo a cusparada que o próprio Jesus sofreu, bofetões que o próprio Jesus sofreu. Por isso que Isaías ele está muito próximo ao Jesus dos sinópticos, ou seja, dos evangelhos sinópticos, Marcos, Mateus e Lucas. Talvez seja o profeta mais citado nesses três evangelhos. É importante então nós percebermos que como o Isaías aqui, ou a comunidade que está escrevendo esse texto também, nós não sabemos, mas afinal não é uma pessoa somente que sofre, mas sim é todo um povo. O Isaías aqui, meus amigos e amigas, é muito próximo daquele texto ou daquele personagem que nós muitas vezes aprendemos e falamos como se fosse uma pessoa só, que é o livro de Jó. Mas o livro de Jó não é um personagem somente. Pode ser também uma pessoa, mas o texto, ele quer dizer o sofrimento de todo um povo. Porque Jó também, ele está dentro do mundo do exílio. Ou seja, o povo é escravizado, o povo é explorado, o povo é torturado pela escravidão. Então, se o povo é torturado pela escravidão, não pode ter paz, não pode ter alegria, não pode ter muitas vezes nem esperança. Por mais que o profeta Isaías seja o profeta da esperança. É aquele profeta que vai trazer luz para o povo, para que possa acreditar que é possível se libertar da política ou do poder abusivo, agressivo, violento dos babilônicos. É importante aqui, então, meus amigos e amigas, percebermos que, a partir do ano 587, o povo judeu, uma parte do povo judeu, foi levado para a Babilônia. E Israel, ou melhor, Jerusalém foi destruída, a cidade de Jerusalém, assim como o templo foi destruído. Mas o profeta, como disse aqui, é aquele profeta que acredita que Deus está com ele. Deus é o seu auxiliador, ou seja, ele é auxiliado por Deus para não perder a esperança, para que possa ter confiança de que a libertação acontecerá. Nós sabemos que no ano 533, os judeus que foram levados, ou os filhos daqueles que foram levados, voltaram então para Jerusalém, para a reconstrução da cidade, já que Jerusalém também é conhecida. A partir do momento que nós traduzimos Jerusalém para o português, porque Jerusalém está no hebraico, que é a língua do povo e a língua de Jesus, quer dizer a cidade da paz. A cidade da paz, uma cidade sem violência, uma cidade sem corrupção, uma cidade sem injustiças, uma sociedade que realmente defenda a vida e que todos vivam com dignidade. No evangelho de hoje, um evangelho que nos ajuda a entender que, por mais que no texto de hoje, tirado da liturgia, o livro da liturgia fala, tu és o Messias, mas só para nós entendermos e sabermos que a Bíblia pastoral fala o Messias, que é Pedro dizendo, tu és o Messias. Mas se nós lermos na Bíblia Jerusalém, Tebe, CNBB, nós vamos encontrar a palavra Cristo no lugar do Messias. Porque Cristo, como o Novo Testamento foi escrito então no grego, eles mantiveram a palavra Cristo. Mas aqui, nas liturgias, para ficar mais fácil a nossa compreensão, utilizou o nome Messias, ou Mexia, que é no hebraico. Talvez no hebraico a palavra Messias é muito mais interessante, muito mais profunda do que até mesmo a palavra Cristo. Porque quando nós usamos a palavra Cristo, isso teologicamente, isso cristologicamente falando, nós colocamos Jesus muito distante do povo. É aquele Cristo que muitas vezes nós talvez não percebemos. Mas há um detalhe que temos que trazer para a nossa vida. Quando nós falamos muito do Cristo, Christos, é um Cristo longe, muitas vezes inacessível para as necessidades nossas de cada dia. Quando nós falamos de Messias, é um Messias muito mais presente, muito mais voltado para a vida do povo. É aquele Messias que caminha com o povo. Lembremos que aqui, esse Messias é o Messias dos evangelhos sinópticos. É o evangelho do cotidiano de Jesus, do cotidiano dos discípulos, das discípulas,
das multidões que o seguiam, ou seja, das pessoas que o seguiam. Mas o texto, meus amigos e amigas, ele é muito importante porque começa com a pergunta de Jesus. Jesus pergunta para os discípulos o que as pessoas estão dizendo sobre a minha pessoa. E é interessante que os próprios discípulos dirão que o povo, e lembremos que Jesus está fora da dimensão da Palestina, porque ele está numa cidade que é a Cesareia de Filipe. Filipe, que é um dos filhos do Herodes, é uma região dominada ou governada pelo Herodes Antipas. Lembremos aqui que o Herodes Antipas já havia sacrificado, ou havia assassinado João Batista. O Herodes Antipas, melhor dizendo, é o Herodes que havia matado o João Batista, amigo de Jesus, o profeta. E nós temos que também entender que esse Herodes Antipas, ele também já havia matado 3 dos seus filhos. Ele já havia matado uma de suas esposas. Ou seja, o Herodes, ele é sanguinário. E é interessante nós percebermos porque quando os discípulos dizem, eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista. Olha que interessante. E outros dizem que tu és Elias. E outros, um dos profetas. Por que essa referência a João Batista? Se ele já estava morto. É que havia na época uma profecia que dizia que o profeta Elias iria voltar. Provavelmente o próprio povo, assim como Herodes, ele talvez acreditasse na vinda do João Batista. Por isso que quando Jesus foi julgado e foi preso, julgado, o Herodes Antipas, ele estava lá também. É o Pôncio Pilatos que envia para Herodes para ver o que o Herodes vai falar. E quando chega Jesus diante dele, do Herodes, o Herodes vai dizer, mas não é o João Batista? Ele estava acreditando que era o João Batista que havia ressuscitado dos mortos. Porque ele também provavelmente acreditasse que o Messias judeu, ou o Messias judaico, fosse vir também para tirá-lo do poder. E no mesmo tempo, um profeta viria para anunciar que o Messias já estava ali presente. Foi assim que aconteceu, porque João Batista anuncia que Jesus é o Messias esperado. Ele já está no meio do povo. Ele já vive no meio do povo. Ele já habita no meio do povo. Então, meus amigos e amigas, e é importante nós percebermos que é o Pedro quem diz, tu és o Messias. E se nós pegarmos, então, a Bíblia hebraica, ou melhor, de Jerusalém e a Bíblia Tebe, que são Bíblias de estudo, vão nos dizer que é o Cristo, ou o Christos, é o Filho de Deus, é o Messias esperado. Mas aqui o importante é percebermos que é Pedro quem fala, porque Pedro é o porta-voz. Pedro é aquele que leva a mensagem, ou traz a mensagem, podemos dizer assim, de Jesus para os demais discípulos ou para a comunidade. Aqui colocando dentro da comunidade já de Marcos. Então é Pedro quem fala, por mais que talvez Pedro já não existisse mais. Quando a carta, ou quando o evangelho foi escrito, provavelmente Pedro já estava morto, ou seja, já tinha sido assassinado. É importante então nós percebermos como que Marcos dialoga com a comunidade. Ele dialoga com a comunidade como se Jesus estivesse dizendo, mas temos que entender e também saber que este fato que Jesus está falando já tinha acontecido. E não é Jesus que está falando, quem está falando, é a comunidade quem está reproduzindo, retratando o que aconteceu com Jesus. Mas aqui o importante é percebermos que Pedro, o personagem Pedro, ele antecipa, ou seja, ele passa na frente de Jesus. Quando ele vai e retira Jesus do meio da comunidade e quer dizer para que Jesus não assuma essa responsabilidade, porque ele acha brutal o que vai acontecer com Jesus. E é interessante que Jesus vai dizer então, aqui no texto da liturgia, que é Jesus quem vai dizer, Pedro, vai para longe de mim. Mas, é claro, meus amigos e amigas, quando nós lemos este mesmo texto, este mesmo versículo, vai para longe de mim, muda a conversa, muda a escrita, porque o livro, ou o texto que está na Bíblia de Jerusalém e também na Tebe, Jesus vai dizer, Pedro,
vai para trás de mim. Não é para longe. Pedro não é para se distanciar de Jesus. Vem para trás. Porque vindo para trás, eu que vou seguir o caminho. Eu sou o caminho. Pedro, você é meu discípulo. Quando Pedro passa na frente de Jesus, ele toma decisões precipitadas porque ele não sabe qual é o caminho a seguir. E Jesus é o caminho. Para os primeiros cristãos, Jesus é o caminho. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então Pedro não pode assumir o papel de Jesus, mas sim ele tem que respeitar o processo. Jesus é o mestre. Jesus é quem dá o direcionamento. Jesus é quem guia. Pedro está aprendendo. Pedro tem que voltar-se para trás. Jesus não pede para que ele se distancie, porque ele é discípulo. E Jesus também ama Pedro. Jesus também sabe das limitações e fragilidades de Pedro. E é interessante, meus amigos e amigas, porque às vezes nós podemos achar assim brutal, agressivo, quando Jesus vai dizer: vai para longe de mim, Satanás. Ele não está dizendo que Pedro é o Satanás. Lembremos que Marcos, lá no primeiro capítulo, quando Jesus vai para o deserto, ele foi tentado pelo Satanás. Mas quem que é esse Satanás? Lembremos aqui, meus amigos e amigas, que a palavra Satanás é uma lenda dentro do mundo judaico. E a palavra Satanás quer dizer inimigo. E aqui é importante nós sabermos. Veja que interessante. Para o mundo hebreu, Satanás não tem o mesmo, ou melhor, inimigo, não tem o mesmo significado para a nossa cultura. Quando nós falamos na nossa cultura, por exemplo, nós aqui no Brasil, inimigo é uma pessoa que muitas vezes faz coisas absurdas, ou seja, aquela pessoa que não aceita aquilo que nós somos, aquilo que nós dizemos e corta os vínculos e pode até provocar até maldades contra a nossa pessoa. Aqui não tem nada a ver. Na cultura de Jesus, o inimigo é aquele que não aceita o projeto, mas não perde a amizade. Lembrem-se que Pedro aqui, ele quis fazer com que Jesus saísse daquilo que ele tinha como propósito. E também Deus não queria que Jesus fosse sacrificado, morto, mutilado. Jamais, como muitas vezes nós aprendemos. Jesus, ele pressentia que poderia ser morto, porque ele leu Isaías, leu Jeremias, Oséias, Amós. Ele conhecia muito bem a tradição dos profetas. Muitos profetas foram mortos. Por quê? Porque defendiam a justiça, defendiam a vida. E Jesus sabia que o seu caminho poderia levar na mesma direção que os grandes profetas foram e sofreram. Jesus foi morto brutalmente. Sem dúvidas, ele sabia, ele pressentia, porque aquilo que Jesus defendia não era aquilo que as lideranças defendiam. E aqui nós podemos usar as lideranças então judaicas daquela época, assim como a liderança política, que é a liderança do Pôncio Pilatos e de Herodes. Jesus foi morto, condenado e morto brutalmente pelo sistema do templo, pelo sistema político, pelo sistema econômico, pelo sistema religioso da época, meus amigos e amigas. Não podemos esquecer isso. Jesus foi brutalmente flagelado, agredido, foi diminuído pelas autoridades do templo. Então, Jesus também está querendo nos dizer que não adianta construirmos templos, igrejas, basílicas, catedrais, se nós não nos transformarmos em pessoas realmente seguidoras de Jesus. Porque nós podemos ser muito bem construtores de igrejas e de templos, mas manter o mesmo sistema de violência, o mesmo sistema de injustiça e o mesmo sistema de morte. Aqui Jesus quer convidar Pedro e a todos nós que façamos uma mudança interna, uma mudança interior, para assumirmos a cruz, não da crucificação, mas da libertação, do amor, da compaixão, como diz o Salmo de hoje. O Senhor é justiça e bondade. Nosso Deus é amor, compaixão. O Deus de Jesus, o Deus de Pedro, o Deus das comunidades cristãs, é o Deus do amor, compaixão. E aí, para ir concluindo, Tiago é o pastor, é o condutor, é o orientador, é o coordenador, é aquele que traz a beleza da fé cristã. Vejamos, meus amigos e amigas, nesse pequeno texto de hoje, quando Tiago diz: a fé sem as obras é morta. Lá no versículo 26 deste mesmo capítulo, ele vai dizer assim: assim como o corpo sem espírito é cadáver, a fé sem as obras é morta.
Vejamos, assim como o corpo sem o espírito é cadáver, assim também é a fé sem as obras. A fé sem as obras é morta. Que o Tiago, aqui é o Tiago menor. O Tiago menor, porque nós temos dois Tiagos que foram discípulos de Jesus, o maior e o menor. O maior foi assassinado no ano 62, 64, mais ou menos, não sabemos muito bem. Mas ele não foi o autor da carta, porque a carta foi escrita mais ou menos no ano, entre o ano 80 a 90, depois da era cristã, já no final do primeiro século. E o Tiago foi assassinado, brutalmente, né, assassinado, no ano, vejamos, no ano 62, né, 64, mais ou menos, que não se sabe muito bem. Mas o importante é nós percebermos que no texto de hoje, no versículo 1 até o 13, se nós fizermos uma composição, então até o versículo 26, nós vamos encontrar que este Tiago, ou este orientador, ou a comunidade, está falando da fé que concretiza-se nas obras e que não faz nenhum tipo de discriminação e nenhum tipo de acepção de pessoas. Todos são iguais diante da comunidade ou diante do amor de Jesus, porque ele age gratuitamente. E aqui nós vamos entender então que o amor ao próximo complementa a minha fé, a minha crença. Não adianta você dizer que acredita em Jesus, ou eu dizer que acredito em Jesus, sem este amor ao próximo. Este amor ao próximo é ajudar o próximo. E esse próximo que mais precisa da minha ajuda. É o próximo que sofre, é o próximo que está doente, é o próximo que está abandonado, injustiçado. Como que eu posso fazer por ele aquilo que Jesus fez por tantas pessoas? Nós, lembremos, somos representantes também de Jesus e de Jesus. Somos representantes de Jesus, esse Messias que se faz gente, sem poder, como dizia, numa das falas ou reflexões. E na segunda parte, então, do texto, que vai do capítulo 2, versículos 14 até o 26, a fé é uma fé que expressa, não pelos ritos, não pelas palavras, não pelos cultos, porque tudo isso pode ser vazio do divino, pode ser vazio do Espírito de Jesus. Aqui, o Tiago nos quer ensinar que temos todos nós que viver o compromisso pela fé. Que Jesus, de Tiago, de Isaías, de Pedro, nos ajude a vivermos a nossa fé a partir do amor e da solidariedade. Que Deus nos abençoe e nos guie. Um abraço a todos e a todas.